Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Cada semana, um episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos é dedicado a um resumo de um livro da Bíblia. Já fizemos todo o Antigo Testamento e agora estamos no livro de Lucas, o terceiro evangelho, no Novo Testamento. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 758 e mais uma pergunta para continuar incentivando o seu estudo da Palavra de Deus. Mas vamos primeiro falar sobre Lucas, uma narração coordenada da vida de Jesus. Autor do terceiro dos relatos bíblicos do Evangelho e do livro de Atos, Lucas pode ser considerado o principal historiador da igreja do primeiro século. Quando juntamos os livros de Lucas e Atos, temos uma breve história de mais de 60 anos, na qual Deus comunicou aos homens sua graça e desejo de salvar os seres humanos por meio do seu Filho, Jesus Cristo. O médico que escreveu esses dois livros é citado por nome poucas vezes no Novo Testamento. Ele estava com Paulo quando Paulo escreveu suas cartas da prisão, como descobrimos em Colossenses 4 e na carta a Filemon. No final de sua vida, Paulo comentou novamente da presença de Lucas com ele, em 2 Timóteo 4. A leitura cuidadosa do livro de Atos revela também a participação de Lucas em boa parte da segunda e da terceira das viagens missionárias de Paulo, pois sua narração inclui longos trechos nos quais ele fala sobre nós e não eles. Isso pode ver em Atos capítulo 16, capítulo 20 e outros. É provável que Lucas tenha feito pesquisas sobre a vida de Jesus durante o tempo que acompanhou Paulo, talvez durante a prisão do apóstolo em Cesareia, cidade próxima às regiões onde Jesus vivia poucas décadas antes. O livro de Lucas foi escrito especificamente para Teófilo, um nome que significa um que ama a Deus, ou amigo de Deus. Os evangelhos são relatos paralelos que duplicam alguns dos mesmos acontecimentos e ensinamentos de Jesus. Lucas, porém, inclui muitos fatos não relatados nos outros. Entre as parábolas relatadas exclusivamente neste livro estão as histórias do bom samaritano, do agricultor rico, do filho pródigo e de dois homens que oravam no templo. Ele também relatou alguns milagres não mencionados nos outros. A ressurreição do filho da viúva em Naim, a cura dos 10 leprosos e a restauração da orelha do servo do sumo sacerdote, depois de Pedro cortar esse homem. Na leitura de Lucas, observamos o conteúdo dos capítulos. Capítulos 1 e 2 relatam o nascimento de João Batista e de Jesus, e alguns fatos da sua infância. Capítulos 3 e 4 descrevem as preparações feitas antes de Jesus começar sua pregação pública. Capítulos 4 a 9 apresentam atos de ensinamentos de Jesus durante seu ministério na região da Galileia. Capítulos de 9 a 19 falam do trabalho de Jesus a caminho de Jerusalém. Capítulos do 19 ao 23 relatam acontecimentos da última semana antes da morte e descrevem a condenação e a crucificação do Senhor em Jerusalém. Capítulo 24 fala sobre a ressurreição e as orientações que Jesus deu aos seus seguidores antes da sua ascensão ao céu. Ao longo desta leitura, observamos a ênfase de Lucas em alguns aspectos do trabalho de Jesus. Ele destaca várias vezes a atenção que Jesus deu aos menosprezados, especialmente mulheres, crianças e os pobres. Jesus não julgava as pessoas por sua posição socioeconômica. E como imitadores do Mestre, devemos reconhecer o valor eterno de todos. Lucas inclui também uma ênfase nas orações de Jesus.
relatando mais de 12 vezes que o filho conversou com seu pai em oração. Se o próprio Jesus considerou as orações importantes, nós devemos valorizar o privilégio que nós temos de comunicarmos com Deus. Lucas nos ensina sobre o maior homem de todos os tempos, o Filho de Deus que veio do céu para nos resgatar dos nossos próprios pecados e nos ensinar como viver em comunhão com Deus. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 758. Organize os nomes dos seguintes personagens bíblicos na ordem cronológica. A. Neemias, B. Jeremias, C. Pedro e D. Salomão. A resposta certa, sequência D, B, A, C. Salomão foi rei de Israel no 10º século a.C. Jeremias era profeta no 6º e 7º século a.C. Neemias era governador no 5º século a.C. e Pedro, apóstolo de Jesus, no 1º século depois de Cristo. Então a sequência certa: D. Salomão, B. Jeremias, A. Neemias e C. Pedro. E a nova pergunta do dia. Antes de ser preso em Jerusalém, Paulo já planejava uma viagem para quais desses lugares? Alternativas: A. Chipre e Cairo, B. Roma e Espanha, C. Babilônia e China, ou D. Londres e Berlim. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O Evangelho de Lucas apresenta de forma ordenada a história da pessoa mais importante de toda a história humana, Jesus Cristo. Vamos estudar esse livro junto com o resto da Bíblia para compreender a grandeza do nosso Senhor e Salvador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.